Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para dar continuidade à parte 2 do vídeo que nós começamos a gravar falando sobre os falsos mestres, do que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2. E nós estamos alertando as pessoas dentro da escritura bíblica. Eu não estou trazendo aqui mensagem de ofensa a ministério A, ministério B, porque sabe quem são os falsos mestres? É quem pega essa palavra para levar o ensinamento. E existe uma porção de anônimos aí em cima de redes sociais, como eu estou, pendurado em YouTube, sendo um falso mestre, sendo patrocinador de heresias, patrocinando heresias. Heresias no que diz respeito ao ensinamento de dar ofertas, heresias no ensinamento de dar dízimos, de se batizar nas águas, de batizar no Espírito Santo, tanto que tem igreja que já aboliu o batizar nas águas. Que o homem foi lá e introduziu, né, como disse Pedro lá, ele introduziu lá dissimuladamente heresia destruidora, dizendo para o povo assim: não, você não precisa se batizar uma vez salvo, salvo para sempre, nós estamos na graça. E o que aconteceu? Muitos seguirão as suas práticas. Está lá muitos que nem sequer foram buscar na Bíblia entendimento bíblico e buscar o entendimento do Espírito Santo. Porque se eu não preciso me batizar nas águas, para que eu tenho necessidade de arrependimento e de perdão? Se eu vou continuar com essa natureza. Porque a minha natureza terrena, eu tenho que fazer morrer minha natureza terrena. Eu tenho que sepultar minha velha criatura para que pelo Espírito Santo aconteça a regeneração. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro falou isso lá para o pessoal lá. Pedro lá pregando, falando a respeito das pessoas que aceitaram o discurso dele, quando ele falou sobre o batismo lá do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Diz aqui, capítulo 2, versículo 37 de Atos dos Apóstolos: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se Pedro, que andou com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, o qual Jesus determinou que sobre ele edificaria a sua igreja, ele disse: seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Quem é, depois de Pedro, que pode dizer assim: você não precisa ser batizado nas águas? Porque Pedro seguiu o ensinamento de Cristo. A igreja, ela pode ser até falha, porque não existe instituição perfeita, humana, mas ela tem que seguir o ensinamento de Cristo. Pode ter lá dentro da igreja avarentos, prostitutos, dissimulados, adúlteros, pode ter.
Às vezes lá, escondidinho. Mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. Mas a igreja tem que seguir o ensinamento do Evangelho de Cristo. Porque quando a igreja, ela é uma igreja que segue o Evangelho de Cristo, diz assim, mais aqui, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Pedro pregando. Então os que lhe aceitaram a palavra, não foram todos, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foi todos? Não. É todos que nos ouvem falar e aceitam a verdade? Não. Aí diz aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo e partiam pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, naturalmente. Por isso que eu disse no vídeo anterior que tem muitos aí, mestres, que não têm o Espírito Santo. Por isso que eles têm que ficar fazendo força. E faz movimento aqui, faz movimento aqui, ali. E faz show para lá, show para cá. E cada um que eles dão uma oportunidade lá no púlpito, né, não digo todos, é um escândalo. Existem pessoas que eles levam para cima do palanque deles só para ser um escândalo, só para infamar ou causar má fama ao Evangelho de Cristo. Então, quando ele disse, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, é para que a igreja de Cristo fique atenta. Fique atenta porque eu estou atento. Eu procuro buscar fonte das coisas que eu ouço, procuro ter assertividade, entendeu? Não alarmar meu coração, Eu procuro buscar a paz interior, a paz mental, porque se você se deixar levar, meus irmãos, por esse mundo, você pira, você entra em parafuso, como muitos estão entrando e indo para uma dependência química, medicinal, ou até mesmo drogas. Porque esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo que incita a pânico, medo, murmurações, reclamações. Como eu orava ontem de noite, eu dizia para Deus, Senhor, assim como o salmista Davi, que esteve em muitas guerras, sendo perseguido, e ele disse que ainda que estoure contra ele uma guerra, não se atemorizará o seu coração, de tanta confiança que ele tinha em ti, ao ponto dele dizer, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Eu disse, Senhor, assim eu estou. E assim quero que o teu Espírito Santo me conserve. Em paz, forte, me faça forte. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que a força do seu poder esteja comigo. Para quando vier o momento de angústia, eu possa estar revestido com a armadura de Deus, para combater o bom combate, completar a carreira, guardar a minha fé. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você.
Eu não faria essa pergunta para você que não é convertido, para você que está aqui ainda numa posição de decisão. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você que já tomou alguma decisão com Deus, com Jesus. Você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Se acontecer o arrebatamento agora, você tem certeza que você vai se encontrar com Jesus nos ares? Se acontecer fatalmente algo, você tem certeza que vai ser a luz que vai estar te aguardando do outro lado? Responda para você. Porque existe muitos brincando com a Bíblia na mão. Existe muitos fazendo como a Bíblia diz aqui em Pedro, voltando lá em Pedro 2, como Pedro diz aqui, ó, versículo 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós, né? Movido por avareza, amor ao dinheiro, farão comércio do povo, das pessoas, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Você conhece alguém assim? Que está cheio de avareza? Você pode ver que tem igreja aberta para tudo quanto é lado. É igreja, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser um pregador. Mas tem um Espírito Santo ali usando realmente para o propósito de levar as almas a Jesus, como Pedro fez no discurso dele. Pedro engrandeceu Jesus, falou de Jesus, ao ponto dele ser tão forte no discurso dele, dele gerar desconforto, ao ponto de mandar espancar eles, surrar eles, jogar na prisão. Esses falsos mestres, nem para isso eles estão prontos. Se vir uma pressão mesmo em cima deles, eles pulam tudo fora do barco. Então, meus irmãos, cuidado com a sua salvação. Cuidado com quem você está se envolvendo. Cuidado aonde você está habitando. Onde você está congregando. Cuidado. Já disse, eu não estou aqui para fazer guerra contra ministério, eu só estou te alertando. Busque o Espírito Santo. Peça direção a Deus. Porque a palavra de Deus, ela liberta. A verdade liberta. Mas ela abre os olhos também. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.